Nós temos dado aí, vamos dar continuidade à nossa série sobre construindo o futuro. E quando eu percebi que esse é o tema, sobre construir o futuro, eu falei, cara, isso tem tudo a ver comigo. Porque se tem uma coisa que eu estou fazendo na minha vida, é tentar construir o meu futuro. Eu estou construindo o meu futuro com uma pessoa, gente. E essa pessoa, desculpa outras mulheres aqui, mas minha amada é a mais bela das milhares e milhares. Está aqui, Ravena. Daqui 2 meses a gente vai casar, a gente está muito feliz. Se você quiser abençoar a nossa vida, procura a gente no final, eu aceito dinheiro, Pix, tudo que você quiser. Se você quiser me dar qualquer coisa, gente. E a gente está feliz demais, e a gente está construindo a nossa vida. E a gente está vendo as coisas tomarem forma, né? Hoje a gente estava lá com a Nath foi dar uma olhada lá, a gente está aí, né? Se Deus quiser, nós temos nosso cantinho para morar e tal. E a gente foi lá ver as coisas, e a gente está vendo que as coisas estão acontecendo, e as coisas estão fluindo, e estão fluindo de uma forma que eu tenho certeza que quando eu estava vendo, a gente não teria condições naturais de fazer. Eu juro que isso aqui não é um seminário de casal, da corte, enfim. Mas é o que eu estou vivendo, e eu acho que cabe muito dentro daquilo que a gente vai falar. Nós temos vivido os nossos dias, né, pensando naquilo que vai acontecer, na forma como a gente vai esquadrinhar, viver a nossa vida, e como isso tem sido bom, como isso tem sido leve, como isso tem sido prazeroso. E eu quero declarar para todos aqui, se você está se relacionando, se você está noivo, se você está de olho em alguém, enfim, cara, eu creio que você viverá coisas sobrenaturais para testificar, seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja por onde for. Você que é feio igual eu, consegue uma mina bonita, você que é chata, consegue um cara da hora, legal. Eu quero declarar que você vai viver o melhor da sua vida em todas as áreas, mas em especial quando você quiser se relacionar com alguém. Porque, cara, não tem nada melhor do que você saber que existe alguém que se dispôs a encarar esse negócio louco chamado vida com você. E automaticamente, quando eu analiso isso, eu falo, cara, eu estou construindo o meu futuro com alguém, eu estou construindo o meu futuro na minha profissão, eu estou no meu último semestre de faculdade, eu estou construindo o meu futuro porque eu estou encerrando um ciclo da minha vida e partindo para outro. Então, eu começo a olhar para a minha casa, a casa onde eu moro, eu já tenho dificuldade de chamar da minha casa, eu falo que é a casa da minha mãe. E, então, são cada processo que eu estou vivendo na minha vida, e eu sei que Deus está me levando, Deus está me elevando, está elevando a Ravena juntamente comigo, para que nós possamos concluir uma etapa e avançar dentro daquilo que Ele tem para nós. Só que existe um grande desfecho, um grande segredo sobre isso, sobre como você vai edificar, como você vai construir o seu futuro. Será que vai ser na força do seu braço, ou será que vai ser na dependência daquilo que Deus tem para mim e para você? E esse é o maior segredo na vida daqueles que tendem a querer ser os construtores do futuro, porque a partir do momento que você foi chamado para construir, naturalmente existe no seu coração uma necessidade de ser o protagonista daquilo que Deus quer fazer. E você quer ser aquela pessoa que de fato está em destaque, aquela pessoa que de fato faz acontecer, aquela pessoa que merece. E Deus te chama a todo tempo a depender dEle e a receber. E isso, de certa forma, nos traz um certo confronto. Para mim, trouxe um certo confronto, porque todas as vezes que eu idealizava a minha vida, antes mesmo de conhecer a Ravena, antes mesmo de estar junto, antes mesmo de pensar em casar, eu sempre pensava que aquilo que eu fosse fazer seria na força do meu braço, seria nas condições que eu me propusesse a realizar. E Deus tem me mostrado a cada dia o quão é bom depender dEle, porque eu tenho clareza, certeza, convicção de que tudo que nós estamos vivendo e que nós vamos viver é infinitamente melhor quando se depende dEle e quando não sou eu que faço. A partir do momento em que eu resolvi, né, obviamente nas crises do meu dia a dia, né, nas turbulências que nós temos, mas a partir do momento que eu escolhi entregar a minha vida a Deus, e entender que tudo Ele fará, e acreditar que eu posso e que eu devo descansar nessas verdades, isso tem sido um desafio para mim, mas um desafio do qual eu posso testemunhar para vocês diversas coisas que eu tenho vivido positivamente, e não só no meu relacionamento, mas na minha profissão, na minha vida financeira, na minha vida familiar. E tudo isso se dá ao fato
de entender que acima de qualquer coisa que você e eu queiramos fazer, existe algo que tem que estar fixado nos seus olhos, no seu coração e na sua mente. Existe um quê pelo qual Cristo se deu naquela cruz. E esse o quê é muito mais valioso, é muito mais importante, é muito mais lindo, muito mais belo, muito mais prazeroso de se viver. Existe uma causa, existe um motivo, existe uma razão, existe um chamado pelo qual eu e você fomos chamados, fomos comissionados, fomos escolhidos antes mesmo do ventre das nossas mães. E essa missão, ela está sobre nós, diante de nós, a cada dia. Cabe a mim e a você respondermos, nos dispormos a fazer com que essa missão queime nos nossos corações. Mas antes de entrar sobre isso, ou antes de falar um pouco sobre isso, nós temos vivido como igreja, vou dizer no âmbito nacional, não só simplesmente no aspecto Dínamos, afirmações, conceitos, fundamentos que têm revolucionado a nossa vida como cristãos. E eu caracterizo a primeira dessas mensagens como a mensagem da graça. O primeiro fundamento que nós temos vivido, que tem nos revolucionado como igreja, é o fundamento da graça, do favor imerecido. Nós, hoje, crescemos na compreensão e no entendimento de que aquilo que Cristo fez não se baseia por aquilo que eu mereço, mas se baseia por aquilo que Ele é. Nós temos entendido como igreja, nós temos colocado isso como um alicerce na nossa vida. Nós temos diagnosticado que no nosso DNA cristão, na nossa nova conversão, essa mensagem ela está sendo difundida, disseminada com muito mais facilidade do que ela era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, nós éramos as pessoas que caminhavam baseados, querendo criar um relacionamento com Deus para que nós possamos agradá-lo e através desse agradá-lo, Ele pudesse olhar para nós e dizermos que a partir do momento em que eu procuro agradar a Deus, eu mereço algo. Mas a partir do momento que eu não agrado a Deus, eu não mereço aquilo que Ele pode me proporcionar. Mas isso tem crescido no nosso meio como igreja brasileira de quê? Não se trata daquilo que eu fiz, mas se trata daquilo que Ele é. Nós temos entendido que o relacionamento entre mim e entre Deus sobre santidade não se trata de eu agradar a Deus por aquilo que Ele fez, mas de responder a Deus por aquilo que Ele fez. Os meus atos de santidade, eles são convictos e realizados por causa que eu entendo que é assim que eu preciso me relacionar com Ele, mas quem precisa de ser santo sou eu. A própria palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós entendemos que o relacionamento à base da santidade, ele não é uma troca para que Deus nos ame. A Bíblia diz, sede santos, ela dá um motivo, porque eu sou santo. Não é para você ser salvo, ou para você ser querido, para você... Não, é porque eu sou santo. E essa é a forma como eu me relaciono. E isso tem revolucionado a nós como igreja. Nós temos entendido também o que é o reino. Nós entendemos qual é a nossa missão. Nós entendemos que nós temos um chamado, nós entendemos que nós fomos separados para nós realizarmos, né? Seja coisas, sejam missões, sejam aquilo que nós fomos comissionados, e nós entendemos que durante toda a Bíblia nós percebemos que existe um começo, existe um meio, existe um fim. Existe um momento em que Deus te encontrou, existe um momento em que Deus te curou, e existe um momento que Deus te enviou. Nós entendemos isso. E automaticamente, existe um terceiro ponto, que é o ponto da eternidade, e é sobre esse que eu quero explorar e falar com vocês. Para nós construirmos o nosso futuro da forma segundo Deus nos proporcionou, espera que nós façamos e nós vivamos a nossa vida a cada dia, nós precisamos falar sobre eternidade. Nós precisamos explorar o termo eternidade. E o termo eternidade, eu acredito que no nosso meio ele tem um pouco se perdido.
porque nós entendemos a base com que nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos a missão pela qual Cristo nos comissionou, o porquê que Ele se matou naquela cruz, mas nós penamos ainda em entender que aquilo pelo qual Ele nos comissionou, aquilo pelo qual Ele nos capacitou, aquilo pelo qual Ele se estabeleceu num relacionamento, é infindável. Nós precisamos crescer na revelação da eternidade. Nós precisamos crescer na revelação de que eu e você fomos chamados a vivermos um relacionamento com Deus que não tem fim. E esse relacionamento ele pode ser vivido a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada pensamento, a cada atitude. Mas por que será que o termo eternidade tem se esvaído no nosso meio? Por que será que nós temos vivido num conglomerado evangelho fútil, miserável? A Bíblia diz, se eu não me engano, está lá em Coríntios, que aqueles que esperam a Cristo somente nesta vida são considerados miseráveis. Eu e você nos colocamos no papel de miserável, porque a nossa busca por Cristo se dá naquilo que essa vida pode nos proporcionar. Mas em nenhum momento Cristo estabeleceu o relacionamento que Ele oferece a mim e a você baseado nessa vida. Ele nunca se interessou em te dar um bom casamento, em te dar um bom emprego, em te dar uma boa faculdade. O que Ele se interessou, o que fez Ele descer do céu, se humilhar, morrer naquela cruz, proporcionar vida eterna para mim e para você, não está nessa terra. Os nossos olhos nessa noite precisam ser elevados. A realidade do nosso cristianismo perece, porque infelizmente a nossa base de bênção, a nossa base de ministério, a nossa base de coisas dando certo está muito focado naquilo que essa vida pode te proporcionar. E eu e você como cristãos, a última coisa que nós fomos chamados é para olhar para essa vida. E a coisa que nós mais fazemos a todo tempo é olharmos para essa vida. E quando eu falo isso, eu acho que eu sou o primeiro a olhar para as coisas desta terra, e isso encheu meu coração mais do que a eternidade. O termo eternidade, ele tem se esvaído no nosso meio, porque para nós não tem muito interesse, não tem muito glamour, não tem muito benefício vivermos para sempre. E é exatamente por isso que não tem nenhum glamour, nada de bom para nós hoje em dia é vivermos para sempre, porque existe diferença entre existir para sempre e viver para sempre. Quantos aqui já assistiram o filme Eu Sou a Lenda? Todo mundo já assistiu, a maioria das pessoas assistiram. Só sobra o cara, ele acha que só sobra ele lá no mundo inteiro. Cara, aí eu quero te perguntar, imagina que só existe você na face da terra. Todo e qualquer vestígio de vida morreu. E do nada, sei lá, vem o Thiago Leifert, que eu estou viciado no Big Brother, vem o Thiago Leifert e fala, só existe Thiago Leifert, está em outra terra. Fala assim, ó, você quer tomar... E aí ele mistura com o Morfeu, assim, ó. Você quer tomar essa pílula azul e viver para sempre? Ou você quer tomar essa pílula vermelha e morrer agora? Mas 99,9% das pessoas iriam querer morrer na hora. Eu ia querer morrer, viver só comigo é muito chato. E aí a Ravena pode falar que é chato mesmo. Cara, imagina viver num mundo só você. É esse o conceito que a gente tem de eternidade. Que a gente vai passar a vida inteira vivendo para quê? Não vai ter nada que essa terra pode nos oferecer? Porque é isso que enche os nossos olhos ainda. E aí imagina que esse cara, o Will Smith, foi lá e tomou, ele falou, não, eu quero tomar a pílula que eu morro agora. Só que aí o Thiago Leifert vai lá e troca as pílulas e dá para ele a pílula que ele vive para sempre. Igual fez hoje, né? Lembra naquela semana que colocaram um negócio lá e ninguém achou, lembra?
Vocês assistiram? Então, aconteceu isso aí. Imagina a felicidade do cara que vai viver para sempre sozinho. Deve ser muito chato. Mas só que eu e você estamos sendo todo dia convidados a passarmos uma eternidade com aquele que nos criou. Eu e você fomos chamados a vivermos a eternidade com aquele que deu tudo que tinha em seu favor. Você pode dizer amém, glória a Deus. Eu sei que isso não te empolga tanto, mas quando nós tivermos a revelação de que Cristo, no seu poderio, na sua majestade, na sua glória, preferiu se esvaziar, vir a essa terra como a mim, como a você, entregar a sua vida para resolver algo que nos separava. E agora nada mais nos separa. Existe livre acesso para que eu e você possamos desfrutar da presença dele todos os dias, durante todo o tempo. E isso pode percorrer os séculos dos séculos. Pode percorrer os dias, as horas, os anos, será infindável. Eu e você fomos chamados a vivermos uma eternidade de relacionamento com Cristo. É muito diferente você existir do que você viver. Você não foi chamado somente para existir, você foi chamado para viver. E essa vida está totalmente atrelada e ligada ao relacionamento que eu e você vamos desfrutar com o Espírito Santo de Deus. E isso não enche os nossos olhos porque a gente não vive isso nem no nosso dia a dia. É muito incômodo estar do lado de alguém que você não conhece. É muito incômodo você viver, passar. Imagina que você vai passar a vida inteira com alguém que você não se dispõe a conhecer, que para você não é tão legal assim. É óbvio que não vai ser prazeroso. É óbvio que não vai ser legal. É óbvio que para você tem muitas outras coisas que podem te divertir. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer te mostrar, por mais uma vez, que não há lugar melhor para se estar, não há coisa melhor para se fazer, não há sensação melhor do que saber que ninguém nessa terra vai te amar mais do que Ele te amou. Que independente daquilo que você passe, a Bíblia diz que todas as suas tretas que você passa, que todos os seus dilemas, os seus problemas, eles são mencionados por Deus como breves e momentâneas tribulações. Isso não se compara com a glória que há de ser revelada, e essa glória tem nome, é eternidade. E a gente acha que glória é nós conseguirmos um emprego novo. Glória é nós conseguirmos casar. Glória é nós conseguirmos um carro novo. Glória é nós conseguirmos comprar um tênis novo. A gente está sendo chamado nessa noite a olhar mais elevadamente. Nós estamos sendo convidados nessa noite a experimentarmos daquilo que nós só ouvimos falar. E para que nós possamos falar de eternidade, por que essa eternidade não tem brilhado nos nossos corações? Por que essa eternidade tem se perdido dos nossos corações? Por que essa eternidade, ela não ecoa como ecoava lá na época da igreja de Antioquia, aonde eles viviam a cada dia, a cada momento, a cada minuto, sabendo que poderia esse ser o último minuto da vida que eles tinham, porque aquele que foi ao Pai, ele disse que iria, mas que ele voltaria, e eles ansiavam por essa volta. E por que nós não ansiamos pela volta de Cristo? Porque os nossos olhos estão presos naquilo que esta vida pode dar. Mas só que aquilo que essa vida pode nos dar não se compara com a glória que há de ser revelada. E eu quero fazer com que nessa noite nós possamos começar a iniciar, a vislumbrar essa glória que ainda está para ser revelada. Nós precisamos elevar os nossos olhos e entendermos que a nossa vida cristã não está baseada naquilo que nós devemos e nós podemos viver nessa terra. Nós precisamos resgatar o senso de eternidade.
Nós precisamos resgatar o senso de urgência. Nós precisamos resgatar o senso de que aquilo pelo qual Deus nos chamou é muito além daquilo que os nossos olhos naturais veem. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia agora no livro de Lucas. Lucas no capítulo 19. Lucas capítulo 19, a gente vai começar a ler a partir do versículo 11. Lucas 19, capítulo 11, acompanha aí comigo, diz assim: Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Espera só um pouco aqui. Essa parábola, essa passagem aqui, nesse momento, Jesus veio, os discípulos criam que Jesus de fato ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, e ele estabeleceria o seu reino. Porém, os discípulos, eles criam naquele momento que o reino seria estabelecido naquela hora, naquele momento. Quando se falava de reino para os discípulos, não era aquela coisa, sabe, que a gente canta, ai, teu reino. Não, não era esse reino sensação, não era esse reino abstrato, esse reino sentimental. Era um reino físico, era um reino literal, onde haveria guerra, onde Cristo estaria indo lá, sabe, para Jerusalém, e ele estabeleceria o seu reino, ele acabaria com os romanos, travaria uma guerra, e esse reino seria estabelecido. Só que Jesus percebe que os discípulos, eles tinham a convicção correta, eles sabiam que ele era o rei, ele estabeleceu o seu reino, mas eles estavam no tempo errado. Eles não estavam conseguindo discernir que não seria esse tipo de reino. Vocês conseguem entender que os olhos dos discípulos estavam focados naquilo que é dessa terra. Mas só que Jesus fala, não, peraí, e aí Jesus ele faz algo que, ao meu ver, uma das provas de como ele é Deus é porque ele conseguia explicar por parábolas. E ele fala, peraí, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. E aí ele vai lá no versículo 12 e diz assim: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse a ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhe o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Vamos ler só até aqui. Vocês entendem o que está acontecendo? Os discípulos esperavam por algo dessa terra, por um reinado literal, e de fato esse reinado ele existiria, mas não necessariamente nesse tempo. Sabe por que não existiria nesse tempo? Sabe por que os olhos dos discípulos estavam voltados simplesmente para um reinado natural? Eu já compartilhei isso aqui, algumas movie nights que eu já ministrei.
existia 400 anos que o povo de Israel estava assolado. Há 400 anos existia uma promessa de que o rei de Israel viria e libertaria o seu povo. Isso aconteceu lá com os egípcios na época de Moisés, isso aconteceu com os babilônicos, isso aconteceu com os romanos. Os romanos vieram destruir toda a cultura de Israel, subjugaram Israel, e o povo de Deus estava necessitado de uma resposta emergente, de uma resposta para agora. E aí surge Jesus de Nazaré, vem e diz que ele é aquele pelo qual era proferido, que João Batista tinha mencionado. Esse era o rei, esse era o libertador. Automaticamente os discípulos, eles pensaram, cara, chegou o nosso momento, chegou a nossa hora, agora é a hora em que a gente vai parar de ser subjugado, agora é a hora que a gente vai parar de sofrer na mão desses caras, e agora o reino de Deus vai ser estabelecido, nós vamos dominar e tal, e tal. Os olhos estavam totalmente presos naquilo que era dessa terra. Mas eu te pergunto, por que é necessário com que a Bíblia mencione a segunda vinda de Cristo? Porque na primeira ele veio resolver aquilo que precisava ser resolvido, que era o pecado da humanidade. Mas existia uma coisa que precisava e que precisa todos os dias ser consertado na vida de nós, nação de Deus. Nas nossas vidas é necessário ser corrigido o nosso coração. Porque o problema não era Roma. O problema não era os egípcios. O problema não eram os babilônicos. O problema são que os nossos olhos estão nessa terra. O problema é que o nosso coração ainda não percebe aquilo que Deus quer fazer. E é isso o que Cristo veio estabelecer na sua primeira vinda. O reinado não é para agora. O que é para agora é a conversão do seu coração, porque nós sabemos, Cristo já sabia e Ele sabe de todas as coisas, que o problema não está fora de você. O problema está dentro de você. Deus chama Noé, fala para Noé construir uma arca. Noé constrói essa arca, destrói tudo, toda a humanidade. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Existe algo que precisa ser resolvido dentro de nós. Existem coisas que precisam ser expostas dentro de nós. E que precisam ser expostas para que a luz do Senhor possa vir a invadir o nosso coração e realizar essa manutenção que nós necessitamos na nossa vida. E essa luz que vem para trazer manutenção nas nossas vidas chama-se eternidade. Precisamos ter um senso de que aqueles que esperam a Cristo somente nessa vida, eles são considerados miseráveis. E se não houver essa manutenção da luz do Espírito Santo de Deus, da luz da eternidade nos nossos corações, isso será corriqueiro nos nossos dia a dia. Nós necessitamos, nós precisamos entender que aquilo pelo qual Cristo nos chamou não se baseia somente nos seus médios 70 anos de vida. Eu e você fomos chamados para olharmos mais adiante, mais elevadamente. Cristo veio não simplesmente para estabelecer um governo para um povo, pelo qual ele chamava de dele. Cristo veio para trazer vida e vida em abundância para todos aqueles que o aceitarem. E isso envolve a mim, e isso envolve a você. E isso envolve a todos quantos queiram. E o coração dos discípulos e os olhos dos discípulos, eles não estavam perceptíveis àquilo que Cristo queria fazer. Eles estavam olhando apenas para o povo de Israel, o povo que há 400 anos sofria. Enquanto eles olhavam para um povo, Deus olhava para mim e para você. Enquanto a resposta de uma nação ao entendimento humano era um reino estabelecido, a proposta do Espírito Santo, a proposta de Deus, era provocar a maior revolução interna que nós poderíamos viver na vida. Era nos darmos a oportunidade de sermos conhecidos
não simplesmente como servos, mas como os filhos amados. E isso nos é proporcionado a cada dia, a cada momento, a cada instante. E esse é o convite pelo qual eu e você saímos das nossas casas e estamos aqui. Você não pode estar aqui por outra coisa. Você não pode estar aqui esperando menos do que a eternidade, porque a eternidade é tudo aquilo que você nem imagina que seria tão bom viver. Não existe nada melhor para mim e para a sua vida do que saber que existe um plano perfeito, e esse plano perfeito ele está disponível para mim e para você. E a única coisa que você precisa fazer é entender que não se trata daquilo que você espera, mas se trata daquilo que Cristo idealizou, morreu e entregou por você. Nós enchemos as nossas bocas para falar que não se trata de nós, mas se trata dele. Então, se trata dele em todas as esferas da nossa vida. Não se trata dele naquilo que a gente quer e naquilo que nós queremos viver. A nossa vontade se trata de nós. Se trata dele em todo o tempo. E por que será que quando nós vemos uma oportunidade negativa, quando nós vemos uma circunstância contrária, nós colocamos a culpa em tudo? Nós achamos um culpado, mas nós não achamos motivos para olharmos que as breves e momentâneas tribulações deste tempo presente, elas jamais irão se comparar com a glória que há de ser revelada. Jamais. Jesus quer ensinar aos discípulos que os olhos deles precisam mudar a direção. Enquanto eles esperam um reinado, Deus quer transformar histórias. Deus quer transformar famílias, Deus quer gerar filhos e Deus está esperando você. Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer você entender que aquilo que você acha que é digno de entregar à sua vida, se não condiz com a eternidade, você está perdendo tempo. Até quando nós, como cristãos, viveremos a nossa vida nos baseando naquilo que nós podemos ganhar nessa vida, naquilo que nós podemos vivenciar nessa vida, naquilo que nós podemos desfrutar nessa vida. A partir do momento que essa vida é a prioridade nas nossas vidas, não é um posicionamento cristão. Porque tudo aquilo que essa vida pode te proporcionar, você nem precisa de Deus para conseguir. Se você quiser um carro bom, você nem precisa de Deus para conseguir. Se você quer uma faculdade boa, se você quer um emprego bom, se você quer uma família, você não precisa de Deus. Agora, se você quiser viver a eternidade, a vontade de Deus, você necessariamente precisa entender que só há um caminho, só há uma forma, só há um modo. E esse modo é indo direto na fonte. É fazendo com que o nosso coração se disponha a ser transformado a cada dia. E a gente consegue analisar alguns pontos dentro dessa parábola que Jesus ministra para seus discípulos. A gente começa a entender, como eu disse lá atrás, que a nossa salvação ela é de graça. Vocês percebem que a parábola diz que Jesus ele chama os discípulos e entrega sobre ele as minas? Mina é uma quantidade de dinheiro. Mina não é mulher, tá? Tipo tem uns caras que falam, deu 10 minas. Nossa, você achou que você ia entrar aqui e ia pegar 10 minas. Não. Não é sobre isso que ele está falando. A questão é que está falando aqui que eles trabalharam e receberam? Não, só diz que eles foram chamados e Deus entregou a cada um deles algo que eles pudessem multiplicar. Então, primeiramente, a gente analisa que a parábola de Cristo, ele já chama servos. Então, quando ele diz servos, não se trata de pessoas que não eram salvas. Se trata de pessoas que eram salvas. Quando Cristo, ele menciona a parábola, né? Aqui, a gente conhece também como a parábola dos talentos, enfim. Quando Deus entrega isso, ele entrega isso para alguém que já é do convívio dele.
Na própria parábola ele não diz que eles trabalharam e ao momento em que ele trabalhou, realizou aquilo que necessitava ser feito, ele recebeu algo. E a gente entende que isso aqui, que Cristo está narrando nessa hora, é aquilo que acontece hoje na igreja, é aquilo que aconteceu. A Bíblia diz que dentro da parábola é alguém que vai para uma terra distante receber uma coroa de rei. Deus, ele morre na terra e ao momento em que ele sobe aos céus, ele vai ser coroado como rei. E Cristo está falando dele. E a partir do momento em que ele vai, ele entrega algo na mão desses servos de graça. E sabe o que é esse algo que ele entrega de graça? Salvação. Ele te dá a salvação. Ele te dá um pequeno desfecho do que é a eternidade. E ele fala, olha, está aqui. Toma. Faça com que isso se multiplique. E a gente entende que você não precisa fazer nada para receber. A Bíblia não está falando aqui sobre ímpios, sobre salvos e não salvos. Ele está falando sobre todo aquele que um dia aceitou a Cristo. Está falando sobre pessoas que de fato já são tidas como pessoas salvas. Se a gente for analisar também a parábola das 10 virgens, virgindade aponta para a santidade. Você acha que existiram 5 que foram salvas e 5 que não? Se fosse assim, Deus nem chamaria de virgem, porque a virgindade aponta para a santidade, só é santo aquele que é salvo. E aí, a primeira coisa que o Senhor faz na parábola é entregar a cada um deles aquela quantidade de dinheiro, que são as minas. E isso a gente começa a entender que é o começo da nossa vida cristã. Você recebeu algo. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem feito com esse algo que você recebeu? O que você tem feito com isso que você recebeu de graça? Você não precisou fazer nada para receber. A única coisa que você precisou fazer é aceitar aquilo que ele fez por você. Você não precisou de fazer nada. Você recebeu de graça. E a gente começa aqui a entender que a salvação, ela se recebe de graça. Você não vive para ser salvo. Você é salvo para começar a viver. Você não vive em busca, correndo da sua salvação. Não, você é salvo e a partir daí você começa a viver a sua vida. Mas só que por que muitos de nós nos contentamos simplesmente com a salvação? Muitos de nós nos contentamos com aquilo que é o start da nossa vida. Porque a nossa postura diz isso. No momento em que nós somos salvos, nós encontramos a Cristo, e aí você tem você se depara com todas as coisas que você tem feito e tal, com quão grande Ele é, quanto Ele te ama e tudo mais, e aquilo revoluciona você, e aquilo marca você, e aí você pega e fala, meu Deus, a partir de agora, nossa, eu quero viver minha vida, eu quero me entregar, eu quero, mas parou aí. Parou. Porque ser salvo tá bom demais. Porque ser salvo tá ok. Pensa, você estava indo para o inferno, agora você é salvo? Tá ótimo. Só que a salvação se trata daquilo que é o início da sua vida. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele compara a salvação como nascer de novo. Então, se você nasceu de novo e se contenta em só nascer de novo, você precisa elevar seus olhos. Você precisa entender que aquilo pelo qual Cristo te criou, te salvou, não é simplesmente para parar ali. É para ter uma continuidade. Existe uma necessidade de continuidade. Imagina se você tivesse 25 anos, 23 anos, 22 anos, 18, 17 e ainda fosse um bebê. Não tem sentido isso acontecer. Não tem sentido. Não é dessa forma que acontece. Mas muitos de nós vivemos a nossa vida com 25, 26, 28, e se ainda é um bebê. Mas é um bebê porque você quer. É um bebê porque você se contenta em ser um bebê. E se você está aqui, você se contenta em ser um bebê,
eu não estou aqui para criticá-lo. Eu só estou aqui para te dizer que você está perdendo tempo. Tem tanta coisa que você pode viver melhor do que ser um bebê. Sabe por quê? Porque bebê, chega uma hora que começa a fazer caca e ninguém quer ficar perto. Passa para um, passa para outro, dá para a mãe. Bebê não tem maturidade. Bebê não tem autonomia, ele depende de sempre ter alguém por perto dele. E nós fomos chamados a sermos filhos maduros. O chamado que está sobre mim e sobre você é de sermos filhos maduros e replicarmos filhos maduros. Só que a gente só se contentou em ser um bebê. A gente se contentou a viver numa maternidade espiritual, onde nós não avançamos, onde nós não rompemos e onde os nossos olhos ainda estão olhando para aquilo que essa vida pode nos oferecer. E a gente começa a entender que dentro do reino de Deus existem pessoas, existem situações, existem coisas que foram colocadas em nossas mãos e que isso irá nos diferir da posição que nós ocuparemos nesse reino. Porque a Bíblia diz que para um foi dado 10 e ele conseguiu multiplicar mais 10. Aí a Bíblia diz, servo bom, então você vai governar sobre essas 10. Aí a Bíblia diz que o outro, ele conseguiu fazer 5. A Bíblia já não diz que é servo bom. Ele falou, então você vai governar sobre os 5. E aí a gente tem o cara que falou assim, olha, eu peguei aquilo que você me deu e eu enterrei. O que a Bíblia diz? Servo mau. Então você não começa a entender que existem posições pela qual você irá viver. Dentro de uma eternidade. Não se trata aonde você vai passar a sua eternidade. Se trata como você vai passar a sua eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade, você é salvo, você é ok, tudo bem, você é amadinho de Deus, Deus te ama, você é o cuti-cuti, belezinha de Deus. Mas como você vai passar essa eternidade? Depende. O que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? O que você está fazendo com aquilo que Ele deu tudo que tinha para que pudesse multiplicar na sua mão? Como você tem vivido essa coisa chamada cristianismo? O que você tem feito para que através do sacrifício de Jesus sobre a sua vida possa vir alguma recompensa? Isso é o como. Aonde já está tudo ok, já está tudo reservado. Abre a sua Bíblia lá comigo. No livro de 1 Coríntios. No capítulo 3. No verso 9. Diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, a base para uma vida cristã já foi liberada. O alicerce, a fundamentação da vida cristã já foi liberada, é Cristo Jesus. Mas a partir dessa base, cada um veja como vai proceder daí para frente. E aí eu não vou ler aqui para não tomar nosso tempo, mas existem duas formas de você usar esse alicerce que foi te dado. Que é uma construção baseada em ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. E aí eu vou ter que ler para você entender, você que está contente, você que se contentou só com a sua salvação. Está lá no verso 12, diz assim, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Então, cara, para pensar. Existem duas obras que eu e você, obrigatoriamente, a gente vai construir.
Mesmo que você não queira, ou você vai construir com ouro, prata e pedras preciosas, ou você vai construir com madeira, palha e feno. Existe uma que vai receber recompensa. Então imagina Deus recompensando. Deus que já dá um monte de coisa que a gente não merece. Ele dá só o que a gente não merece. Ele vai recompensar. E para uma construção, vai sofrer prejuízo. Então imagina o que é Deus conceder prejuízo para você. Aí você me pergunta, Thomas, o que é Deus conceder prejuízo? Mano, não sei. E não quero nem saber, velho. Imagina prejuízo da parte de Deus. Alguém que já me dá, além daquilo que eu preciso, aquele que honra com coisas das quais são muito pequenas dentro daquilo que ele quer revelar, e ele pode me abençoar, eu vou ficar olhando porque ele pode me prejudicar. Mas só que sabe qual é o grande problema? Sabe qual que é a grande charada? Sabe qual que é o negócio que eu fico atacado às vezes comigo mesmo? Porque várias vezes, várias, eu prefiro pagar para ver. O que será que vai ser esse prejuízo de Deus? Sabe por quê? Porque eu gosto, às vezes, de edificar sobre o alicerce da graça, sobre o alicerce de que Deus fez por mim, Ele me ama e não importa o que eu faça, jamais serei amado. Eu gosto de fazer sobre essa verdade as minhas vontades. E as minhas verdades, elas estão alicerçadas diretamente em madeira, palha e feno. Quando a Bíblia menciona madeira, isso significa aquilo que eu e você podemos fazer. Porque a madeira, ela é frágil, a madeira qualquer coisa ela quebra, qualquer coisa ela queima. A madeira, ela aponta para aquilo que o homem pode fazer. E aí, deixa eu te falar, você que está contentado a ser salvo, você vai ser salvo, se você quiser viver para você. Essa é a novidade que eu tenho para você. Não interfere em nada na sua salvação, se você vai viver para você, ou se você vai viver por algo. Porém, a Bíblia está dizendo aqui, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Essa é a forma pela qual você que se contenta vai ser salvo. É através do fogo. Você é salvo, através do fogo. E não sou eu que diz, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E quais são as vezes que nós escolhemos fazer as nossas vontades? Todas as vezes que nós edificamos sobre madeira, palha e feno. Quando eu olho para a vida que Cristo me oferece, eu escolho fazer aquilo que eu quero. E fazer aquilo que eu quero, às vezes, é muito mais fácil, mas é muito mais trabalhoso. Mas só que a gente prefere fazer aquilo que a gente quer. Porque fazer aquilo que a gente quer aponta para essa terra. E os nossos olhos estão fixados nessa terra. E a gente não tem noção daquilo que a gente está perdendo todos os nossos dias. Porque os nossos olhos estão fixados nessa terra. Porque a gente está muito preso naquilo que essa terra pode oferecer. E a gente se contenta em simplesmente construir o nosso barraquinho de madeira. E a gente se contenta em simplesmente viver uma vida baseada em coisas legais, coisas descoladas, mas que não são eternas. E aí a gente se contenta em viver a nossa vida baseado em construir a cada dia mais a nossa vida, com base naquilo que nós queremos, com base naquilo em que eu sou adorado e edificado. E aí eu quero te perguntar, pregar é ouro ou é madeira? Depende. Se eu prego para mim, se eu faço as coisas para mim, se eu faço as coisas buscando somente o reconhecimento de que eu sou, de que eu sei, de que eu posso, de que eu tenho, muito provavelmente não é ouro. Trabalhar é ouro ou é madeira? Depende. Se você acha que hoje, dentro da sua vida cristã, o que compensa é ficar sentadinho aí e fazer com que a sua carreira prospere, com que a sua vida financeira prospere, com que a sua família prospere, e isso tá bom para você, muito provavelmente você está construindo algo que é madeira, palha e feno.
Muito provavelmente, quando você olha para a sua vida profissional, quando você olha para o seu ministério e diz, cara, não vale a pena, vou fazer o que eu gosto. Você está escolhendo construir aquilo que Deus te deu com madeira, palha e feno. E aí eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Isso não vai tirar você da salvação. Isso não vai te excluir daquilo que Deus tem para você. Mas será através do fogo. Mas será através de algo que purifica e elimina aquilo que não vem da parte de Deus. E os últimos dias têm mostrado que nós, como cristãos, temos escolhido a rodo vivermos a nossa vida conforme aquilo que essa vida pode nos dar. E nós temos desfrutado de centenas de pessoas dessa denominação, de pessoas ao redor aí das outras igrejas, que elas olharam para aquilo que este mundo pode nos abalar e elas escolheram permanecerem seguras nessa vida. E nós como líderes de célula, e nós como discipuladores, e nós como pastores, e nós como cristãos, olhamos para aquilo que essa vida pode nos proporcionar e escolhemos ficarmos com aquilo que essa vida pode nos dar. Porque isso é muito mais seguro, isso é muito mais cômodo, isso é muito mais certo, porque dá para você fazer, dá para eu fazer. Dá para eu me conformar em olhar e falar, cara, quer saber? Vou ficar aqui na minha. Quer saber? Eu fui longe demais. Acho que agora tá num tempo de eu dar um tempo. Deus entende, Deus sabe. E Deus entende, Deus sabe. Tá bom, beleza, entendi. A única coisa que eu quero te lembrar é que eu e você fomos chamados a vivermos muito além daquilo que nós temos olhado e entregado a nossa vida. Por coisas naturais. Por coisas desta vida. Por mais que nós devamos aí em cada momento escolhermos vivermos uma vida segura, Deus está nos chamando a vivermos uma vida de dependência. E viver em dependência de Deus, você correrá riscos. Você certamente correrá riscos. Quando Deus olha para aquele servo e encontra naquele servo alguém que enterrou aquilo que ele entregou nas mãos dele, Deus olha e encontra um coração egoísta. Porque a partir do momento em que eu e você recebemos aquilo tão precioso chamado salvação, e nós escolhermos vivermos para nós mesmos, você automaticamente não reproduz, não multiplica aquilo que Ele te confiou. E eu não estou aqui para te acusar. E eu não estou aqui para fazer menos ou mais porque eu estou aqui com o microfone na mão. Muito pelo contrário, para que eu pudesse falar isso para você, o Espírito Santo compartilhe isso comigo. Essas são as minhas realidades. Mas eu também não acredito que Deus compartilharia algo comigo se não fosse para compartilhar com vocês. O que esse servo que enterrou o talento que ele tinha em mãos, o que ele fazia no resto das 24 horas? Vivia para ele. Vivia buscando os prazeres dele. Vivia buscando as oportunidades de trabalho que ele, por aquilo que ele imaginou, poderia viver. Ele vivia uma vida conforme as vontades que ele tinha. E a Bíblia o chama de servo mau. Quando a Bíblia menciona de servo, é filho, é salvo, é amado, Deus tem prazer. Mas é alguém que não entendeu o motivo pelo qual Cristo se entregou por ele. E eu creio piamente que não é isso que Deus tem para nós. O problema está quando a gente quer viver uma vida segura. O problema está quando a gente quer viver uma vida bonitinha. Sabe por quê? Porque Deus ama quem se arrisca. Deus ama quem se lança. Deus ama quem cai na vulnerabilidade de entender que ele por si mesmo não possui nada, mas aquilo que ele possui tem o poder de transformar e revolucionar a história dele. Deus ama isso. Cara, imagine, eu estava vendo Francis Chan, ele dá um exemplo que é muito louco. Imagine que chega na Olimpíada, é a apresentação, sei lá, salto com, não sei, com vara, alguma coisa olímpica. Imagina, tipo, sabe aquele da Daiane dos Santos, que ela sai correndo, dá uns mortal? Imagina que ela tem 1 minuto para fazer a apresentação. Aí vai, ela faz a apresentação e, mano, toma uma pá de capote. Nenhuma das apresentações que ela faz, ela consegue.
Aí vai eu. Depois dela vai eu. Aí a minha apresentação durante 1 minuto. Começou, eu fico assim, ó. Aí deu 1 minuto, eu faço. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem vai receber a pior nota? Quem só caiu ou quem não fez nada? Eu tenho certeza absoluta que quem não fez nada recebe a pior nota. Sabe por quê? Porque não teve nenhum trabalho de tentar. Não teve nenhum trabalho de se expor. E é essa vida que você, como cristão, quer. Você não quer nem se expor. Ou melhor, você acha que você já se expôs demais. Agora é hora de você ficar quietinho e morrer lá no seu cantinho, com os seus netinhos, tudoinho. E aí, ai Deus, quando eu morrer eu não quero nem que doa. Vai parando o coração, e aí meus netinhos vai fazendo carinho, e o coração vai parando e vai parando. Ah, morreu o senhorzinho, ai, morreu. Que bonitinho, fofinho, morreu. Morreu do quê? De desgosto. Não fez nada. São poucos os que querem morrer por causa de algo, em favor de algo. Você não foi chamado para viver confortavelmente. Você foi chamado para dar a sua vida por algo. Você não foi chamado para ter vida. Você foi chamado para entregar a sua vida. Se você quer ter vida, você vai perdê-la. A partir do momento em que você escolhe viver, você morreu. A partir do momento que você escolhe não correr riscos, não cair em vulnerabilidade, você deixou de entender o que é ser cristão. Ser cristão não diz sobre ficar no barco. Ser cristão diz sobre você sair do barco, sobre o vento estar contrário, sobre as ondas estarem agitadas, mas você olhar aquele que está te chamando e dizer: se ele está me chamando, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças, mas ele está me chamando, então eu vou. Se você está pensando que viver o cristianismo é ficar sentado aí e achando que a sua vida está legal, que as coisas estão bacanas, que está tudo rolando, você não entendeu. Em nenhum momento Deus te chamou para ser um homem normal. Em nenhum momento Deus te chamou para você ser um homem inseguro. Deus te chamou para ser um homem vulnerável. Deus te chamou para ser um homem que depende dEle. Deus te chamou para ser um homem que caminha sobre as águas, que não se acovarda. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que eu não aceito mais passar mais um ano da minha vida vivendo o evangelho medíocre, vivendo o evangelho que olha para esta terra. Existe um chamado a ser resgatado. Existe um fogo que está no seu coração que você se contentou. E por mais que você não queira, e por mais que você não anseie por isso, existe algo dentro de você, uma essência dentro de você, que não diz sobre o que você quer, mas sobre algo que Ele anseia. Até quando você vai achar que viver o cristianismo é viver como você quer? Cristianismo não se baseia em fazer aquilo que você gosta. Cristianismo se baseia em fazer aquilo que você ama. Amar e gostar é algo totalmente contrário e diferente. Quando você gosta de algo, você não gosta daquele algo, você gosta do que ele te proporciona. Quando você fala, eu gosto de assistir, sei lá, Big Brother. Não é porque eu gosto do Big Brother, eu gosto do que, a partir do momento em que eu olho aquilo, eu tenho um interesse naquilo. E o que nós mais temos visto e vivido é uma geração que quer fazer e viver aquilo que gosta. Porque ela acha que ela perdeu tempo demais em não fazer aquilo que ela gosta.
E aquilo que ela gosta é aquilo que traz uma sensação natural de preenchimento. Qual que é o próximo restaurante que eu vou? Qual que é a próxima viagem que eu vou? Qual que é o próximo rolê que eu vou? Qual que é o próximo tênis que eu vou comprar? Porque você sabe que tudo isso é algo que diz respeito ao que te proporciona. Mas só que quando a gente fala sobre amor, é aquilo que a gente escolhe. Quem gosta não entrega. Quem gosta não se doa. Se eu só gostasse da Ravena, eu tenho certeza que eu já tinha largado. Se a Ravena só gostasse de mim, eu tenho certeza que não tinha acontecido. Ei, deixa eu te falar, você não gosta de célula. Sabia que o seu discipulador não gosta de célula? Sabia que o seu discipulador não gosta de líder de célula? Ele ama. Porque gostar diz respeito ao que ele te proporciona, uma relação baseada em troca. E se você está aqui hoje e você só gosta, eu quero junto com você trocar esse valor. Você não tem que gostar de ouvir a minha palavra, você não tem que gostar do seu pastor, você não tem que gostar do irmão que está do seu lado. Gostar é ser como um menino. Paulo diz, eu era como um menino, eu andava como um menino, eu falava como um menino. É como se Paulo falasse, olha, antes eu só gostava, agora eu amo. Já parou para... Eu vi o Douglas Gonçalves falando isso. Pai não gosta de filho. Sabia que pai não gosta de filho? Filho só dá prejuízo. Filho, quando ele quer sair, o filho não deixa. Filho se relaciona com o pai à base de troca. Por isso que o pai não gosta do filho, ele ama o filho. Porque ele escolheu, acima daquilo que o filho pode proporcionar, ele vai entregar tudo aquilo que ele tem. Essa é a figura de um pai. Mas só que a gente vive o evangelho baseado naquilo que a gente gosta. E com base naquilo que você gosta, você se doa, você entrega. Nós vivemos, nós entregamos. Mas a mentalidade que hoje vai ser dissipada é que você vai deixar de viver por aquilo que você gosta. Quem aqui já assistiu o Rei Leão? Hoje a gente está cheio no nosso meio daqueles crentes, sabe? Que é igual o Simba, quando ele encontra o Timão e o Pumba. Já ouviu isso? Simba, para quem não sabe, é o Simba, né? Que é o leãozinho pequenininho. Ele está lá, o pai dele morre. E aí ele foge, ele fica todo, ai meu Deus, meu pai morreu, não sei o que, não sei o que. E aí ele encontra duas figuras muito características, que é o Timão e o Pumba, falando, Simba, vamos viver o Hakuna Matata. Os seus problemas, esquece, isso que é vida. O seu chamado, esquece. Faz o que você gosta. Faz o que você quer, e tem música, e é muito legal, isso que é vida, e isso que é prazeroso, e olha o tempo que você perdeu querendo fazer aquilo que você não gostava, aproveite a vida. Nós temos igrejas que pregam, vá, aproveite, curta, viva. Mas aí precisa de vir um macaquinho velho, pegar um pedaço de pau, dar na cabeça do Simba e falar, ei, você não nasceu para viver a sua vontade, você nasceu para ser rei. A Bíblia diz que Deus, ele é o rei dos reis. Mas você se contenta em viver um simples Hakuna Matata. E aí sim, ele olha para o macaquinho lá e fala, não, mas eu não consigo. Não, mas isso. Não, mas Deus agora não me ama mais. Não, mas o meu chamado eu já entreguei. Não, mas eu não aguento mais liderar. Não, mas eu não aguento isso. Não. Fala assim, cara, vem aqui. Você quer ver seu pai? Você quer ver quem você é? Olha aqui. Você é um leão. Você foi chamado para reinar. Você não foi chamado para viver. Você foi chamado para pegar isso que você tem como vida e entregar por alguém. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te dizendo que Ele não quer te fazer somente um cristão, mas Ele quer provocar sobre você as marcas que há nele. A Bíblia diz no livro de Gálatas, porque trago em mim
as marcas de Cristo. E o nosso grande problema é que nós indiretamente oramos a Deus, Deus não me marca como Cristo. Nós queremos aquilo que Ele pode dar. Nós queremos aquilo que Ele pode nos oferecer nessa terra. Mas o que Ele quer dar para nós nessa terra, se diz muito mais sobre aquilo que Ele é, sobre as marcas que Ele traz, pois as marcas de Cristo reproduzem vida. As marcas que Cristo traz no seu corpo reproduz credulidade. Tomé era alguém incrédulo. Tomé era alguém a partir do momento em que falaram, olha, Cristo ressuscitou, Ele está vivo e Ele falou comigo. Tomé fala o quê? Você viu as marcas dele? Você viu as suas feridas? Você viu? E Jesus aparece para Tomé e fala, pode tocar. Jesus expõe as marcas que Ele tem. E você pega as suas marcas e vai viver sua vida. Isso não é cristianismo. O nosso cristianismo é muito fajuto. O nosso cristianismo se baseia naquilo que nós podemos desfrutar nessa terra. Mas essa noite eu quero te convidar. Levanta do seu lugar. Se posiciona nessa noite. É mais um culto. É mais uma noite. Pode ser que você está me ouvindo e achando que vai ser tudo a mesma coisa. Mas enquanto você decide se você vai viver o cristianismo ou a sua vontade, existe um povo que está ansiando por aquilo que você tem ser multiplicado. Você carrega a maior potência do mundo em mãos. Você é uma bomba. Você é imparável. E está na hora dessa verdade começar a te consumir. Está na hora dessa vontade começar a fazer sentido para você.